Bom, vamos dar início à nossa aula. Queria cumprimentar a todas e a todos. Nós, estando no início do ano, do novo ano, queria reiterar as boas-vindas que eu dei na plataforma, mas que não sei se todos tiveram a oportunidade de visualizar. Pelo menos eu vi alguns, mas nem todos. Deixa ver, tenho 12, 13 pessoas, né, manifestaram ou comentaram a mensagem que eu enviei, que é uma mensagem que eu descobri recentemente, há uns anos, há uns 3, 4 anos. Eu apreciei bastante, então eu faço um retoquezinho para felicitar sobretudo os estudantes, as pessoas com quem eu trabalho. Primeiro, é uma mensagem inspirada no pedagogo Paulo Freire. Portanto, o ano de 2021 nos desafia a esperançar com coragem e alegria. Depois podemos voltar a isso. Esperançar, do verbo esperançar, com coragem e alegria. Desejo a todos o suficiente. Eu descobri recentemente, eu vi alguns comentários, e desde a altura passei a utilizar, sublinhando alguns aspectos desse suficiente, o sol, não é? Que é um símbolo relevante para iluminar as nossas atitudes e torná-las radiantes. Felicidade para nos propiciar a alegria, não é? O sorriso permanente, o espírito alegre, convivial, os ganhos suficientes para satisfazer os nossos desejos. Naturalmente, um aspecto que não podemos descurar, que são as perdas. A vida é feita de ganhos e de perdas, mas ali queremos perdas o suficiente para apreciarmos tudo o que possuímos. E, por fim, a dedicação o suficiente para resultados ótimos. Vi alguns comentários. Eu coloquei depois o link da origem desta mensagem que eu repliquei. Estamos a visualizar, não é? Sim, sim. Exato. Portanto, bom, esta é uma... Professor, eu não tinha visualizado o antes, agora... Anterior estava pequeno, está na plataforma. Sim, o anterior. Ok. Exato. Era um quadro, era a mensagem que eu partilhei no dia 4. Aqui, como eu disse, é uma mensagem inspirada no pedagogo Paulo Freire, que este ano estamos a trabalhar no sentido, portanto, rumo ao centenário, que vai ser em setembro de 2021. Ele nasceu, portanto, há 100 anos, completa 100 anos no dia 19 de setembro. Então, estamos um grupo de uma rede internacional trabalhando esta questão. E aqui estamos a resgatar alguns legados dele, e um desses é a questão da esperança. Mas a esperança, como ele diz, é preciso ter esperança, mas não ter esperança do verbo esperar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Portanto, nós precisamos de uma esperança do verbo esperançar, que é uma outra forma, né? Uma outra visão de esperar, de não cruzar os braços, de lutar, de enfrentar tudo quanto temos, digamos, encontramos
no nosso percurso enquanto cristãos, enquanto homens do Evangelho, o homem novo do Evangelho, que vamos ver na outra disciplina. Hoje, estando no início na retoma, eu queria, bom, antes disso, uma breve consideração sobre Classroom, portanto, sobre esta mensagem. Eu vi que 12 pessoas comentaram. Nós estamos a utilizar a plataforma é a nossa sala de aula virtual. Então, é um espaço onde nós devemos visitar as disciplinas antes, portanto, é uma entrada obrigatória antes, digamos, das nossas aulas virtuais síncronas. E estamos atenção porque fica todo o registro, depois temos todo o histórico que nos dá quer a efetividade das pessoas, mas também a interação. Nós ainda, as nossas disciplinas, estamos na fase inicial, mas, por exemplo, há algumas disciplinas, vejo no segundo ano, sobretudo, em algumas disciplinas, já os professores, por exemplo, lançam desafios e, a partir daí, fazem comentários. E é contabilizado e é levado em conta como um dos elementos da participação, porque a participação não é apenas marcar presença, mas é, sobretudo, a interação, a contribuição, que pode ser síncrona, na hora, mas também pode ser assíncrono, a qualquer momento em que nós temos, seja de manhã, à tarde, à noite, onde quer que estejamos, portanto, temos esta vantagem. Estava a dizer, hoje eu preparei uma breve apresentação, mais uma recapitulação, antes de entrarmos, propriamente dito, na essência da nossa sessão de hoje. Em relação à sessão, eu partilhei também, pedindo para pensarmos juntos aquilo que hoje vamos trabalhar. Antes, queria recapitular, não é, o nosso quadro vamos ver o quadro anterior, que é o quadro dos objetivos. Nunca é demais, digamos, relembrar os 6 objetivos específicos da nossa disciplina, que é, na verdade, aquilo que nós pretendemos alcançar com esta disciplina. Portanto, como eu disse desde o início, o nosso foco, todo o trabalho que estamos a fazer nesta disciplina, tendo em conta a especificidade da disciplina, a metodologia de trabalho científico num campo específico das ciências religiosas, considerando o público-alvo, que são pessoas que já têm um percurso de vida e bastante significativa, nós vamos fixar, portanto, não vamos perder muito tempo com, digamos, tentação de ensinar, de querer ensinar aquilo que nós já sabemos ou que podemos, de forma autónoma, aperfeiçoar, não é? Buscar, pesquisar, indagar, aperfeiçoar. Portanto, temos esses objetivos que sempre faço alusão e, de seguida, queria aqui ver recapitular todo o nosso percurso, o que é que nós já fizemos até aqui e o que é que temos pela frente, não é? A partir de hoje,
até 24 de fevereiro, que é a nossa última sessão. Portanto, nós, desde a apresentação do programa, dia 4 de novembro, eu fiz apelo às pessoas que, porventura, não puderam participar nesse dia, né, que leiam o programa e inteirassem, seja dos objetivos, dos conteúdos, dos temas e, sobretudo, buscar uma forma individual, uma forma pessoal, particular de apropriação dos conteúdos. Então, falamos das principais características do adulto, o adulto em formação, uma questão que me é bastante cara, que eu gosto sempre de ter em conta. Eu fico bastante perturbado quando vejo nas instituições de formação, sobretudo formação de pessoas adultas, não é? Algum tratamento, digamos, do tipo tratamento de crianças, de alunos do ensino básico e ensino secundário. Como eu disse, no campo de educação de adultos, nós deveríamos ter uma outra designação que não seja aluno, tal como se faz nos outros espaços, não é? Aí nós temos alunos, temos estudantes, temos formandos, temos aprendentes, não é? Tudo que não seja aluno, que é muito, portanto, limitado às pessoas do ensino básico, do ensino fundamental. Nós vimos as características do adulto, as 3 características do adulto, logo na nossa segunda aula. Fizemos algumas considerações sobre o Classroom, reforçando aquilo que eu dizia há bocado, que é uma sala de aula, então devemos dominar, aperfeiçoar o seu manuseio, né? E, sobretudo, a comunicação digital interativa. Os conhecimentos, o conhecimento científico e os outros tipos de conhecimento, que é o tema do nosso trabalho, de um dos trabalhos mais, digamos, de avaliação contínua, com 60% de peso. Julgo que, em relação a esse aspecto, estamos claros. Abordamos a estrutura de um trabalho científico, um trabalho acadêmico, né? E iniciamos as etapas do processo de investigação. Vimos a elaboração do projeto, como elaborar um projeto, do princípio, portanto, num vídeo de 16 minutos, se não me engano, mais longo, as várias etapas, o passo a passo de um projeto de investigação. Depois vimos 2 temas mais curtos, como escolher um tema e como delimitar um tema. E nós dissemos que vamos, tendo em conta o tempo, nós vamos, de forma conjunta, elaborar o nosso esboço de um projeto de trabalho de fim de curso, que vai servir de orientação, que vai servir de exemplo, de modelo para o projeto o projeto final. Os estudantes do segundo ano, neste momento, já estão a repiscar o nosso esboço de projeto para, em função disso, irem elaborando os seus projetos de fim de curso, desde agora, tendo em conta todas as etapas, né, para não deixar até ao final, e senão há toda aquela pressão em relação aos conteúdos, às matérias, às disciplinas, e geralmente, se isso não for bem acautelado, nós acabamos por terminar a nossa formação, né, digamos, a parte letiva, a parte mais teórica, sem essa componente que é imprescindível. Então, nós hoje, a proposta que eu indiquei hoje, 6 de janeiro, é de nós pegarmos o tema, fiz uma sugestão do tema, fazer essa delimitação, um trabalho coletivo, que eu faço em Word, não é? A demonstração,
e depois nós esclarecemos as dúvidas, não é? E vamos em frente. E as pessoas, portanto, vamos utilizando a lógica do aprender fazendo, portanto, abrindo um ficheiro e ir, portanto, construir, fazer portanto, com base nesse tema, fazer a sua delimitação, elaborar a capa, a contracapa e o índice. Nós, nesta disciplina, nós, infelizmente, temos 2 feriados pelo meio, dia 13 e dia 20. Eu dei indicações para aproveitarem para o trabalho autónomo. Já vamos ver, não é? O trabalho autónomo, seja o aprofundamento das questões que nós abordamos nas aulas, seja o trabalho de avaliação, não é, desta disciplina. Significa que com esses 2 feriados, nós não temos desculpas em relação ao trabalho de avaliação. Portanto, fazendo no dia 13 ou no dia 20, ou não, temos é que buscar formas de compensar portanto, essas datas. Depois vamos trabalhar a questão da introdução, já vamos pensar sobre isso, os objetivos e as questões da investigação, o referencial teórico, que é um elemento importante, portanto, fundamentação e enquadramento, ou referencial teórico, a metodologia do nosso projeto, o como é que nós vamos desenvolver e, por fim, portanto, vamos concluir. Aí temos toda a questão, quer do cronograma, os aspectos gerais. No dia 24, nós vamos ter, portanto, elaborado, partilhado, um protótipo de projeto de investigação servindo de base, servindo de suporte para o nosso trabalho, para o trabalho acadêmico, seja um trabalho de fim de curso, mas seja qualquer projeto que tivermos que elaborar. E, naturalmente, eu coloquei ali um ponto sobre a avaliação da disciplina, não é? Que é, tendo em conta a sua dimensão, tendo em conta a sua abrangência, a sua relevância, né? Coloquei esse aspecto que já está entre nós, já está esclarecido. Como eu dizia há bocado, nós temos trabalho, há alguns aspectos que não vamos abordar assim de forma separada, fica cansativa e tendo em conta os nossos conhecimentos. Temas como pesquisa bibliográfica e análise documental, né? Vamos ver encaixado, à medida que vamos elaborando o nosso esboço de projeto, vamos ver metodologia quantitativa e qualitativa. Quando tivermos que elaborar o capítulo metodologia, nós vamos abordar esse aspecto. A questão da população, como definir população, definir amostras, que nós já sabemos, é mais uma atualização, à medida que vamos elaborando técnicas de recolha de dados, questionários e entrevistas, etc. Portanto, todos esses aspectos entram. Estilo, formatação, regras de citação, de acordo com a norma APA, também vamos integrar nesse processo de elaboração do nosso projeto, né? À medida que vamos elaborando, nós vamos introduzir. Naturalmente, vocês têm material de leitura individual, como trabalho autónomo, para seja material de leitura, seja recortes de vídeos que explicam e explicitam muito bem cada um desses elementos, né, de forma mais aprofundada. Portanto, é este o nosso quadro, é este o nosso cenário que temos. Há um dia que eu já não me lembro, que o Padre Bruno não vai poder trabalhar, nós vamos ter, portanto, 2 sessões. Para, na sessão seguinte, ele
portanto, trabalhar, portanto, aí nós prescindimos, vai compensar, portanto, trabalhando também os dois tempos. Portanto, este quadro, não sei se em relação a este aspecto, se há alguma pergunta, algumas considerações, alguma questão a colocar, se for, é o momento propício, pelo menos, para termos, não é, para estarmos sintonizados antes de eu abrir a ficha, portanto, o ficheiro sobre o esboço do projeto, não é? Começando com a capa, a contracapa, o tema, a sua delimitação e o índice, o exercício prático que temos que fazer. Em relação àquilo que eu disse até agora, há alguma questão? Ou preferem depois da segunda parte do exercício? Se há questões assim práticas de esclarecimento, podem colocar agora, em relação àquilo que eu acabo de dizer, de apresentar. Não é? Não havendo, nós passamos para a etapa seguinte. Não havendo, passamos para a etapa seguinte, que é a delimitação do tema. Vocês viram a proposta de tema, a sugestão que eu fiz? Sim, sim. Sim, vimos. Eu vi. Ok. Eu, naturalmente, como disse o professor Ivan Guedes, nós na escolha, na seleção de tema, devemos ter em conta um aspecto relevante, que é a familiaridade com o tema, com o assunto. E eu, como eu vos disse numa das aulas passadas, eu me sinto, portanto, fazendo esse exercício para orientar, eu me sinto, digamos, muito mais à vontade trabalhar o tema, a implementação da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica no sistema de ensino aqui em Cabo Verde, né? Onde temos suportes, temos elementos, etc. Portanto, este é o primeiro aspecto. Agora, temos é que delimitar esse tema. Por quê? Implementação da disciplina de educação no sistema, portanto, atualmente, no sistema de ensino, nós neste momento temos a disciplina está a ser implementada na praia, em várias escolas. Em Santa Catarina, em 3 escolas, que é no Liceu Domingos Ramos, no Polo número 1 e em Achada Além. Em São Vicente, também em várias escolas, uma escola secundária, 2 escolas do ensino básico. Em Santo Antão, na Ilha do Fogo. E um projeto de monografia, como dizia o Ivan, devemos é ter em conta os custos, os recursos. Se eu, para elaborar um estudo, portanto, com este título amplo, eu teria que ter recursos, portanto, se vou aplicar, por exemplo, questionários, entrevistas, etc.,
eu tenho que ter recursos para ir a todos esses sítios. Estou a fazer entender? Portanto, eu tenho que delimitar, né? Eu estou, sei lá, posso delimitar, seja ao meu concelho, ou à minha ilha, ao meu concelho, ou a uma escola que está próxima. Estão a seguir, portanto, o meu raciocínio. Mesmo numa escola... Professor, sim, sim. Vanilda. peço desculpas, boa noite. Só uma questão, esse projeto vai ser apenas um exercício ou depois o produto final terá que ser enviado para o senhor? Não, não. É um exercício, É só um exercício? É um exercício coletivo. Ok, está bem, obrigado. Como eu vos disse, ao invés de pedir cada um para ir fazer o seu projeto, etc., disse, não, o tempo é muito reduzido, viram há bocado o cronograma que temos. É melhor fazermos esse exercício em conjunto. Não é? Portanto, estava a dizer, nós aí temos que delimitar esse tema. Vamos pensando, vamos ver a capa e a contracapa, e quando tivermos que escrever o tema, aí vamos delimitar. Tá bom? Posso abrir um ficheiro? Sim, pode. Cláudia. Pode, professor. Cláudia voltou a sair. Opa. Não está. Ela não saiu, não. Não, saiu, sim. Mas queria falar ou... Bom, o que é que nós vamos fazer? Nós, como sabem, nós temos uma estrutura. Foi apresentada... Deixa eu ver... Uma estrutura do trabalho. O ponto de partida deve ser a estrutura. O primeiro passo, antes de elaborar a capa, não é, de começar a trabalhar os aspectos mencionados aqui, capa, contracapa, introdução, etc. A primeira coisa que nós devemos fazer é ver qual é a estrutura que a entidade propõe, né? Quais são as referências? Portanto, temos aqui, nós já vimos a estrutura num projeto de trabalho científico, com algumas indicações em termos de letras, do tipo de letra, de espaçamento, de textos, de margens, etc. Né? Então, o que é que eu faço? Eu tenho essa estrutura, eu vou ver, eu vou copiar essa estrutura, essa estrutura, eu dou o nome de capa do projeto, ou capa, ou contracapa, etc. Né? Eu preciso da capa. O que é que eu faço para manter a estrutura? E não perder, porque não preciso, aí não vou mexer nesse cabeçalho. A estrutura diz que como é que deve ser o cabeçalho. Em papel, a capa.
etc. O que é que deve ter? Então, a capa deve ter o logotipo, né? O logotipo da instituição, o curso, esse logotipo, curso de especialização em ciências religiosas, né? Depois eu tenho que ver, diz aqui que o título deve ser letra Time, tipo, tamanho 15, bold, centrado. Né? Aqui eu tenho 10. Logo, eu tenho... Não, isto é o curso. Aí eu vou ver. Vou ficar com a capa. Vou construir a capa, né? Eu tenho o nome do curso, o nome do projeto, o título, que depois vamos o tema, que depois vamos delimitar. O tema. Implementação da disciplina educação moral no sistema educativo cabo-verdiano. Diz a orientação que nós temos. Estão a ouvir música afora. Portanto, norma, título, time, tamanho 12. Bold. Tamanho 15. Vamos agora delimitar, né? Tendo em conta aquilo que eu disse há bocado. Escolhemos. Letra. Sim. Como? Tipo de letra. Tipo de letra, é verdade, sim. Times. Está. Times, bold, tamanho 15. Eu, para verificar a configuração, eu venho aqui nas margens e verifico, tenho 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Portanto, eu não mudei a estrutura. Portanto, nem foi preciso, porque já a orientação vem formatado com essa formatação. Como eu vos já tinha dito, por exemplo, o logotipo nós não copiamos, porque às vezes eu vejo em vários trabalhos, não é? Uma coisa mais ou menos desse tipo.
Logotipo nós não mexemos. Porque senão desvirtua. Em alguns casos, se tivermos que mexer, nós devemos puxar aqui. Porque aqui, veja, é quase que oval, é meio oval, assim. Portanto, devemos manter tal e qual. Bom, nós aqui temos que fazer a delimitação. A delimitação é o assunto na globalidade, mas especialmente onde localizamos um sítio. Alguma sugestão? Senhor, pode ser na cidade da Praia. Cidade da Praia. Tem mais escolas. Exato. Exato. Agora, Cidade da Praia temos... Escolas. Assim, temos 2 escolas secundárias, temos 3 escolas do ensino básico obrigatório, em localidades. Professor, por acaso, aqui na Bravo já tenho a minha delimitação. Eu tenho aqui o exemplo, já fiz. Sim. Eu delimitei colocando o seguinte, a implementação, como é que eu tenho aqui no caderno? A implementação... Estão a ouvir, professor? Claro, estamos a ouvir, sim. Estão a ouvir? Todos estamos a ouvir, sim. Pode... A implementação nos 2 polos educativos. Portanto, Na Bravo. Nos 2 polos. Quantas escolas temos ali nesses polos? A implementação Sim. São 5 no polo 1, mais 4 no polo 2. Eu, como professor, baseado na experiência, geralmente eu aconselho João Paulo, num estudo desse tipo, focalizar numa escola. Focalizar numa escola. É muito mais, porque já é suficiente. Ali temos... Depois vamos ver mais à frente na descrição, na metodologia, como é que vamos fazer, né? Essa delimitação, inicialmente, se nós colocarmos todos, depois vamos... Sim, desculpe. Correto, percebi. Podemos ainda delimitar um pouco mais, João? Sim. Podemos, tendo em conta que na Brava só existe, por exemplo, uma escola secundária, poderia ser a implementação da disciplina na escola secundária da Brava. Exato. Portanto... Nós vamos tomar, portanto, a disciplina no geral e vamos, digamos, delimitar para a escola secundária da Brava. Como é o nome da escola secundária? Eugênio Tavares. Questão de precisão, portanto, Escola Secundária Eugênio Tavares, da Ilha Brava. Ok? Portanto, já vamos ter em conta... exato. Todo o exercício que vamos fazer, quer da introdução, da metodologia, vamos focalizar na escola secundária Eugênio Tavares, Ilha Brava.
Ok? Depois, o que é que nós temos? Nós temos mais um elemento na capa. O que é que deve ter? Nome do estudante e ano acadêmico. Também o nome do tutor, se não me engano. Não, só do estudante. Só do Professor. estudante. Sim. Ou do estudante, tá. Tem os dois. Professor. Sim. Professor, antes de colocar o nome da escola, não seria conveniente colocar estudo de caso, depois colocar Escola Secundária Eugênio Tavares da Brava, ou é indiferente? Porque aqui nós vamos fazer um estudo, não é? Sobre essa implementação na escola. Sim, podemos. Estudo. Podíamos deixar aquele título em grande, depois em baixo escreveríamos estudo de caso, 2 pontos, isso, assim. Ou o caso prático. Sim, exato. O caso, ou a escola, ou a situação, etc. Depois, nós vamos ver uma questão mais diferente que tem a ver com o estudo do caso, Ivanilda. Não é? Na metodologia. Okay? Nome do estudante e o ano. O ano, geralmente... Professor, sim. É Lourdes. Ainda na delimitação do tema, não seria conveniente especificar o ano de estudos? Não sei qual é, se a educação moral é se é no 9º ano ou... Exato, tem toda a razão. Portanto, o ensino está em todos os, do 1º ao 12º ano. E é verdade, você tem toda a razão. Porque nós não, o ensino secundário aí fica mais difícil. Nós devemos escolher uma escola e um ano, portanto, uma fase. No caso, seja o focalizar no 9º ano, no 10º ano, ou no 12º ano. Aí vamos, embora essa especificidade pode vir mais à frente na introdução. Ok? Estou a fazer entender? Sim. Exato. Lourdes, podemos manter o caso. Já na descrição, nós aqui vamos estudar, portanto, a implementação da disciplina de educação moral e religiosa católica no sistema de ensino, o caso da escola secundária, já na descrição, mais à frente, na introdução, com foco no segundo, portanto, que é um dos aspectos que vimos, que vamos ver mais à frente, que eu indiquei como estudo, que é população-alvo. Qual é o público-alvo? Portanto, aí, nessa delimitação, podemos mais à frente colocar. Aqui já temos a capa. Né? A capa da instituição. O nome do curso, o projeto e... Qual o espaçamento que temos que dar, que é exigido? Entre o título e o nome, o ano, o espaçamento. Não há assim tanto, é um pouco, é essa estrutura um pouco, essa estrutura. Normalmente, na capa e contracapa, não há, às vezes dão, mas nem sempre, digamos, um espaçamento. Aí, como veja que é pouca coisa, temos que ver a organização espacial. Portanto, o foco, porque há um aspecto que é avaliado, que é a forma, portanto, é a sua organização espacial. Seguindo a lógica do nome do curso, do título, o nome do aluno, o ano. Ok? Nós temos
já temos a capa. Para a contracapa, o que é que nós vamos fazer? Não vamos, portanto, vamos copiar e colar. Agora vamos ver quais são as exigências da contracapa. O que é que se pede? Vou da folha. Aqui, de novo, o logotipo, o nome do estudante e temos, aqui vamos apenas acrescentar, no caso da disciplina, esta indicação. É um projeto de trabalho científico apresentado ao curso de especialização em ciências religiosas como requisito parcial da disciplina Metodologia de Trabalho Científico sob orientação do professor tal. Se for um trabalho, sim, exato. Se for, ou então, aqui estamos a limitar a um projeto, porque ainda estamos ao nível do projeto. Se for um trabalho de monografia, portanto, é trabalho de fim de curso, né, como requisito parcial de avaliação, não é, do curso de especialização em ciências religiosas. Essa parte nós copiamos. Sempre que possível, nós copiamos as orientações ao invés de ir escrever. Esse. Na capa, isso, contra a capa vem tudo igual e temos essa parte que eu copiei, que geralmente nós colocamos aqui. Em alguns casos dão indicações da formatação dessa parte, que com margem. Aí não temos espaçamento, mas pode ter mais ou menos esse espaçamento, essa configuração, olhando os projetos de uma forma geral. Deixa eu ver se estamos com time, com letra, tipo de letra. Ok. Aqui é tudo luz. Bom? Capa e a contracapa. Pois há correção a fazer. Temos que... Aí temos que selecionar. Né? Quando estamos a escrever, devemos sempre pedir ajuda para a configuração do verificador de ortografia. Né? Que às vezes passa e depois fica. Portanto, temos capa. Professor, onde diz secundária também precisa do acento no A, da secundária. Exato. O meu computador não tem o teclado. Aí depois eu ponho. Eu coloco. Ah, já apareceu. Secundária. Ok.
Como é que fazemos com... Falta-nos o índice. Como é que fazemos para o índice? Professor, uma dúvida, por favor. Sim. Sim, na capa, professor. Uhum. Sim, na capa, por exemplo, se estamos a fazer um projeto de uma determinada disciplina, não colocamos o nome da disciplina na capa. Exato. Se for isso, se for um trabalho de uma disciplina, um trabalho acadêmico, Sim. não um projeto. Porque o projeto não precisa da contracapa. Tá vendo? Aqui é um projeto que estamos a elaborar. Então, esse nome da disciplina vem aqui. Olha. Ah, já vi. Porque é um projeto. E, neste tá caso, bom, obrigada. Elaborar um projeto específico no âmbito da disciplina Meteorologia de Trabalho Científico para a gente exercitar, não é? Um projeto, digamos, dessa natureza. Tá bom, já percebi. Ok, perfeito. Nós, para índice, fazemos sempre a mesma coisa. Pelo menos até índice, temos o trabalho facilitado. Nós voltamos de novo... Professor, uma dúvida. Exato. Professor. Sim. Desculpa a introdução. É o seguinte, professor, na contracapa, ali na parte que o professor introduziu, quase na parte final, que ali está identificada a disciplina, não tem a necessidade de estruturar essa parte aqui, projeto de trabalho científico, mas ao meio... Sim, é isso que eu dizia há bocado, que isto, se não for dar indicação, né, nós podemos consultar os projetos anteriores e ver, eu fiz aqui a tabulação. Uhum. Também pode ser assim. Ok? Uhum. Tem vários formatos. Se não houver indicação específica, nós vamos ver, digamos, como é que fica. Vamos ter a visão, o olhar, né? Não havendo indicações. Eu vejo nos projetos, geralmente, dão essas indicações que eu coloquei há bocado. Né? Não fica assim centralizado, dá um espaçamento justificado, dá um espaçamento, já não me lembro quanto, às vezes 4 centímetros, 3, etc., em função, fica um pouco com esta estrutura. Mas o ano. Muito obrigada. Para índice, nós voltamos de novo ao nosso projeto. Porque ali já é a parte textual. Na parte textual, eu geralmente sempre aconselho também fazer sempre a mesma coisa. Copiar e colar. Temos menos riscos de erros de gralhas. Copiar e colar, depois agora vamos dar forma. Vamos dar o formato. Índice. Aqui temos a introdução. Aqui são as orientações. Geralmente vem a um tamanho menor, porque depois devemos ir apagar, né? Que é o que eu disse que devemos elaborar na nossa próxima aula. A nossa próxima aula, já temos que pensar na escola secundária da Brava, porque temos que abordar
o contexto, né? Temos que abordar o assunto, o que é que vamos pesquisar e porquê, a relevância do tema. Esse é um exercício, não é? Professor, Sim. Essa parte textual do índice é comum para todos os casos? De acordo com a orientação, não é? Nós temos uma orientação única ali, que vem já como é que deve ser a parte textual. Sim. Por isso que eu disse, convém copiar e colar. Aí não temos nenhum risco. Ok. Professor, uma outra dúvida. O índice que estamos a falar não é depois indicativo do número de página, de cada assunto? Ou será? Não seria uma coisa mais resumida? Introdução, página tal? Não seria isso? Mas, o índice que estamos a falar ainda não é da parte pré-textual? não, já é da parte textual. Aqui, sim, aqui no... Vamos a... Na orientação, então, entra na parte textual. Eu tenho... Nós estamos no Na projeto. orientação temos na parte pré-textual a capa, folha de rosto e o índice. Exato. Pois. Sim, exato. No projeto. Tá. Sim. Exato. É isso. Nós tínhamos que indicar o índice. Exato. É na parte pré-textual, realmente. Porque pode ter, em função, e ainda estamos no projeto, porque se não for projeto, se for monografia, ainda pode ter, para além de índice, pode ter quadros, gráficos, pode ter siglas, pode ter agradecimentos, etc. Portanto, tudo nessa parte pré-textual. Ok? Tem razão. Aqui temos a introdução. Portanto, com isso temos índice. Claro que é um índice indicativo, não é? Como bem disse, ainda é um índice indicativo, porque depois vamos limpar essas indicações e depois fazer a paginação correspondente no final. Por enquanto, portanto, é uma orientação sobre o desenrolar do nosso projeto, que podemos, né, que vamos, portanto, para elaborar a introdução, nós, como já delimitamos o tema, precisamos ir estudar. Né? Estão a lembrar a indicação que o professor deu no vídeo? Nós, depois da elaboração, depois da definição do tema, da sua delimitação, temos um exercício, que é de pesquisa documental. Né? Para podermos elaborar a introdução, enquadrar bem, eu preciso, né, neste momento, ter um conjunto de suportes para poder contextualizar o que é que eu vou fazer, para poder contextualizar o lugar, o espaço onde que vai ser, não é? Aquela ideia que nós falamos há bocado de se vamos focalizar no 9º ano, no 10º ano ou no 12º ano. Portanto, tudo isso tem que vir descrito nessa parte da introdução. Professor, sim. Como nós vamos ter que fazer o enquadramento da escola, eu não sei se o colega João poderia nos enviar algumas informações sobre a escola, ou onde é que podemos encontrar a informação, o enquadramento da escola, dessa escola da Ilha da Brava. Exato. Vamos precisar contextualizar também. Exato. Temos que... Se ele puder enviar algum documento com essas informações na plataforma, seria útil também. Exato. É para nós podermos contextualizar. Está bem, farei isso.
Exato. Por favor. A escola... Sim, farei isso. Tá bom. Tudo como é que está enquadrada, há umas coisas da divisão da escola, umas coisas que é importante pôr no trabalho, no projeto. Exato. Essa parte é fundamental, não é? Porque é onde nós... Está bem, eu vou colocar partilhar na plataforma. Obrigada. Moral no stream, informações sobre a escola, o número de alunos. Eu farei isso. Corpo pessoal. Sim, farei isso. Não é? Sua localização, um pouco sobre a comunidade, portanto, circundante. Está situado já agora dados sobre a população, tendo em conta que é uma ilha pequena, é uma única escola, né? Um pouco, neste caso, a Brava. Basicamente é fazer uma caracterização geral da escola. Normalmente as escolas têm isso, o enquadramento legal da escola e a caracterização geral já entra o pessoal docente, o número dos alunos, a divisão. Exato. As escolas normalmente têm esse documento. Exato. Muito bom, pessoal. Não há problemas. Já estou há 23 anos nessa escola, por isso. Muito bem. Não há problemas, eu vou disponibilizar. Ok. Portanto, pode... Como esse exercício, infelizmente, como eu disse, dia próxima semana é feriado, temos 2 feriados pelo meio, você terá tempo, pelo menos na segunda, daqui até a segunda semana, partilhando, porque vamos fazer esse exercício conjunto. Se for partilhado, nós vamos estudar, cada um já vai pensando, né? E aí nós construímos rapidamente a introdução sem grandes assim, dificuldades. Temos que estruturar, etc. Portanto, cada um vai pensando, temos um trabalho assim, já definimos o que é que vamos fazer. Portanto, na próxima sessão, cada um, em função do material partilhado, pode ir, não é, avançando e puxando o grupo. Tá bom? Bom, está a ver o cenário. Portanto, se nós vamos seguindo isto, na próxima sessão, no dia 27, vamos elaborar a introdução e ter tudo. Depois, creio que eu já não me lembro se eu coloquei a introdução e o que mais que eu coloquei. Já não me lembro se eu coloquei introdução e objetivos. Acho que sim, exato. Introdução e enunciário de objetivos. Exato. Parece-me que sim. E assim sucessivamente. O objetivo está para o dia 3. Está para o dia 3? Ok. O que está só a introdução, então? Só 27 é só a introdução. Exato. Porque a introdução é uma parte assim que exige um trabalho afinado, não é? Contextualização, os dados, a caracterização da escola, não é? A justificação, a relevância do tema, etc. Portanto, aí temos bastante trabalho de pesquisa, de busca. Portanto, exato. Bom, e assim vamos, não é, seguindo este exercício coletivo, que é mais Professor, desculpa, posso só ver o curso de especialização, qual o tamanho de letra que o senhor escolheu, por favor, só para ver uma coisa. 12? Está com 12. Ok. Tá. Está com 12. Porque no projeto está tamanho 12 e só o título do projeto com tamanho 15. Todo o resto está com 12. Bom, damos por esta parte, eu posso partilhar este ficheiro com esta parte, esta já estrutura do
no grupo, na aula de hoje. Né? Para quem, deixa eu ver, estamos 29. 29 significa que temos ainda um grupo de pessoas que estamos a ter uma média de, deixa eu ver, 29 pessoas, é muito pouco, no coletivo, no nosso efetivo. Aí no dia 5 de fevereiro é que vamos ter uma aula dupla. Portanto, no dia 12, portanto, o Padre Bruno, no dia 5 eu dou uma aula dupla e no dia 12 o Padre Bruno vai dar uma aula dupla. Ok? Professor, desculpe, no dia? No dia 5. Eu vou ratificar essa indicação na plataforma. Agora, pessoal, temos que ver aqui, eu preciso... 5, professor, 5 de? 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Mas isso é na disciplina de identidade. Terça-feira. É identidade. É sexta-feira. É uma sexta-feira, sim. Exato. É identidade. Então, eu faço sempre... Porque as quartas temos aulas com o professor, com o padre. Com o padre José Cabral. E não o professor Bruno. Exato. O padre José Cabral. Exato, é verdade. Eu, às vezes, tenho 2 disciplinas, faço... Mas o professor podia utilizar a segunda aula da metodologia. Vai dar aí no segundo. Não, metodologia não há problemas. Afinal, é às sextas-feiras. É outra disciplina, é que vamos ter que trabalhar uma aula dupla. Uma aula dupla. Exato. Agora, eu não sei... O professor estou a dizer. Sim. Não sei se o professor está a me ouvir. Estamos a ouvir, sim. Cláudia. Naquele dia, o professor podia dar aula de identidade e de metodologia, ou não pode ser? Não, metodologia não há nenhum problema. Não, porque eu, dando no dia 5, no dia 12, ele vai dar dupla. Portanto, se eu der metodologia, aí a disciplina fica prejudicada. No dia 12 No dia 12 é uma sexta-feira, portanto, vocês vão ter uma aula dupla com o Padre José, com o Padre Bruno. Mas, professor, não sei se há alguma confusão. Mas vamos ter que ter uma aula dupla de identidade no dia 5? Ok, está bem, já percebi. No dia 5 de fevereiro, que é uma sexta-feira, mas isso já temos... E vou dar essa indicação na plataforma da disciplina. Só que eu estava a fazer confusão com quarta-feira. Portanto, no dia 5 temos... Agora sim. Não vamos ter aula com o Padre Bruno, eu vou ocupar o tempo dele e ele vai ocupar o nosso tempo no dia 12. Ok. Então, simples. Bom, já... Professora. Irmã. Professora. Sim, irmã. Eu só consegui entrar na aula às 7. Eu não sei se no início o professor deu alguma orientação ou não. Assim, relevante. Irmã, você entrou, então voltou a sair. Eu voltei a sair, voltei a entrar só às 7. Tinha que resolver uma coisa. Exato. Eu vi você entrar logo. Entrei, mas depois saí. Não dei conta, já estava com o ecrã, não verifiquei.
Não verifiquei. Eu tenho algumas pessoas que não estão a entrar nas aulas. Vejam que estamos 29, que é muito pouco. E como eu disse, as pessoas que, porventura, não puderem entrar, né, têm possibilidade de compensar com um estudo individual, com um trabalho suplementar, para não se não conta como... Mas professor, foi a primeira aula que eu perdi meia hora. Não sei. Por isso eu perguntar se deu alguma orientação no início. Não, você é assídua, você está em casa, você é privilegiado. Obrigada. Estou a dizer em relação às outras... Estamos todos em casa. Não, você, pelo menos, né? Você da congregação aí não tem menos dificuldade, menos problema. Ok. Bom, vamos terminar então, porque faltam 5 minutos, o Padre Zé Cabral, né, tem que entrar. Afinal, o tempo passa rápido. Eu espero que esta sessão tenha sido proveitosa, frutífera, não é, que estejam a visualizar muito bem todo o processo de elaboração do nosso projeto, né? Ficamos por aqui e desejando a todos, renovando os votos de feliz 2021. Obrigada igualmente, professor. Obrigado igualmente.